Olá a todos, no vídeo de hoje venho falar-vos das minhas leituras do mês de julho. Julho passou por cima da cabeça e foi bom para retomar, ou melhor, nem é retomar o hábito de leitura, mas passei de uma ressaca literária. Eu em junho o único livro que li foi Rebeca e fiquei completamente fascinada com aquilo e depois eu não conseguia ler assim nada. E em julho, pronto, voltei à ação. E é curioso porque eu fui buscar livros que têm muito em comum, mas eu não sabia que tinham em comum e agora olhar para eles é que me faz perceber que têm alguns pontos de ligação. Então, eu comecei o mês de julho muito centrada numa questão pessoal, que era qual é que era o meu propósito. Andei muito centrada em perceber esta questão do propósito. E então, por causa disso, eu fui reler um livro que não é de surpresa para ninguém, que eu adoro. E estou a falar nada mais, nada menos do que O Conto da Ilha Desconhecida de José Saramago. Eu acho que vocês já sabem que quando eu preciso de respostas, eu vou sempre ter com o mestre José Saramago e acontece muitas vezes recorrer ao Conto da Ilha Desconhecida. Porque com estas pequenas páginas nós conseguimos tirar muitas ilações e conseguimos compreender muita coisa se nos permitirmos a isso, como é lógico. Mas eu não vou falar mais sobre ele, já sabem que é uma leitura de 5 estrelas e tenho um vídeo cá no canal em que eu falo um bocadinho sobre isto e daquilo que eu pensei. Também é um vídeo que eu fiz e que vejo com muito carinho porque realmente estava a sentir muito aquilo e vocês podem ver a emoção nesse vídeo e tudo mais. Mas pronto, a primeira leitura do mês foi O Conto da Ilha Desconhecida. E, como não foi suficiente, não é? Apesar de dar muitas respostas, dar muito conforto, etc, eu fui buscar outro livro que tinha lido, se não estou em erro, em 2021 ou 2022, de uma deusa literária minha, e tive saudades desse livro e achei que também me podia ensinar muito na fase de vida em que eu estava. E claro que estou a falar de quê? Do Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Teles. Este livro foi sublime, a experiência de leitura foi espetacular. Eu já não me lembrava do que era estar a ler com esta intensidade e com esta profundidade com que eu fiz esta leitura. Tenho um diário de leitura bastante longo e peço-vos desculpa por isso, porque realmente aquele é um vídeo muito longo. Mas eu nesse vídeo exploro bastante daquilo que daquilo que foi a minha experiência de leitura e aquilo que estava a compreender da obra, vocês podem ver, mas de qualquer das formas eu quero fazer um vídeo especial só sobre este livro. E aqui realmente nós temos uma protagonista que se chama Raíza, o pai dela faleceu, ela tem uma má relação com a mãe, uma relação muito distante, muito pautada pelas ironias e pelas picardias, não é? Muito mais impulsionadas pela Raíza. A mãe da Raíza, a Patrícia, é escritora e tem convivido, quando a história começa, tem convivido bastante com um jovem que se chama André, que era para ser padre, mas entrou assim numa crise de fé, e a Raíza acha que ama este homem. Então nós vemos todo o conflito interior dela entre aquilo que ela realmente quer e aquilo que ela mostra querer. Temos o confronto do propósito, que ela não sabe o que é que há de fazer da sua vida, não sabe como é que há de sair da inércia, como é que se sabe aventurar no grande oceano que é a vida. É uma história muito bem construída, cheia de símbolos, cheia de mensagens nas entrelinhas. Não fosse, né, a Lígia Fagundes Teles a escrevê-lo, mas é uma história que acaba de forma triste, mas de forma bonita e dá-nos uma certa esperança. Por isso foi revolucionador reler O Verão no Aquário e sinceramente é dos meus livros favoritos da Lígia. Eu ainda também queria fazer um vídeo sobre os livros dela e a minha experiência com eles, mas tenho que processar muito bem o meu ranking de preferência.
Mas pronto, outro livro 5 estrelas, sem sombra de dúvidas. E como estávamos no universo da Lígia, eu comprei no Facebook, encontrei este livro no Facebook e tive que o ter porque quando são livros dos meus autores favoritos eu não penso duas vezes se os vir. E o que acontece é que os livros da Lígia não são assim tão fáceis de encontrar. Mas pronto, encontrei no Facebook antes do Baile Verde, é uma coletânea de contos que eu por acaso também já li e adorei. E então, uma vez que tinha comprado, achei que fazia sentido reler. E também no diário de leitura também tenho muito a minha experiência ao ler os contos e eu até aprofundo bastante. Agora, é 5 estrelas, com certeza. Eu sou suspeita para falar porque aqui, com este livro, reúne-se duas coisas que eu adoro, que é a autora, não é? Lígia Fagundes Teles, mais o conto, que eu adoro ler contos e entretanto já estou a ler outra coletânea e tal. Se vocês querem conhecer a Lígia, eu recomendo-vos, e se gostarem de contos, recomendo-vos a começarem pelo Antes do Baile Verde, mas se não gostarem muito de contos, se não for muito a vossa cena, recomendo-vos a começarem pela Ciranda de Pedra, que é um livro espetacular. Mas aqui temos contos, tem muitas temáticas diferentes, mas são todos abordados com o mesmo estilo e com a mesma classe que é tão característica nas obras da Lígia. E, portanto, é extremamente espetacular, tem uma qualidade enorme, cheia de simbolismo. O leitor tem, de facto, de pensar naquilo que lhe é dito. Não há respostas fáceis, não há conclusões imediatas. Nós é que temos que ir acompanhando o processo e lendo os sinais. E é por isso que eu adoro tanto a Lígia Fagundes Teles. Portanto, este vídeo está quase a ser uma ode à Lígia, mas realmente é uma pérola e nós devíamos conhecer mais a Lígia, porque é espetacular. Fala-se muito da Clarice Lispector e eu também tenho um imenso carinho por ela, mas eu identifico-me mais com a Lígia e identifico-me mais como leitora. Ou seja, eu gosto mais de ler a Lígia, apesar de ser uma escrita que nos faz pensar, temos de estar atentos para perceber tudo na sua plenitude. Eu sinto que é mais fácil, e nem é que seja mais fácil, mas é mais agradável ler a Lígia do que a Clarice. Isto é um gosto pessoal, malta. Os contos da Clarice eu adoro, mas quando é para ler obras já me deixa assim um pouquinho mais reticente. Tanto que tenho cá em casa Água Viva e ainda não li, e é um dos livros para ler em 2026. Mas pronto, só uma breve comparação. Enfim. Depois, como tinha tido este peso, não é? Estas leituras tão profundas, eu vi no Facebook um livro que nunca tinha ouvido falar, nunca o tinha visto em lado nenhum, mas a sinopse cativou-me e foi por isso que eu comprei e foi numa tentativa também de ter uma leitura um pouquinho mais leve e fluida que eu li em julho. E estou-vos a falar de Os Filhos da Costa do Sol, de Manuel Arouca. Basicamente aqui diz-nos que é a vida louca de uma geração inquieta a caminho dos anos 80, depois do 25 de Abril, não é? Será que tudo se perdeu? E, portanto, estava com muitas expectativas e fiquei muito desiludida, porque, de facto, tinha muito para correr bem e tinha muitos ingredientes que me iam fazer gostar do livro, só que depois este protagonista é um chato, mas um chato, pá, não se entende. É uma pessoa mesmo, é uma personagem que realmente não me cativou, chateou-me várias vezes, porque ele começa o livro a pensar só, isto antes do 25 de Abril, porque depois o livro é quase dividido em duas partes, o antes e o pós. E então, antes do 25 de Abril, ele achava-se muito revolucionário, e não em termos políticos, mas em termos de sociedade. Achava-se muito revolucionário porque fumava os canhões dele e fazia sexo com todas as mulheres que lhe iam aparecendo, ele e os amigos. E claro que antes do 25 de Abril, Portugal vivia numa sociedade que era muito mais conservadora e, portanto, tudo isto era visto com maus olhos, e eu acho que a infantilidade e a maturidade deste protagonista reflete-se exatamente nisto, que ele gostava de ser o diferente. Entretanto, as coisas mudam, não é? Porque pronto, o regime termina,
há uma maior liberdade, uma ânsia de liberdade muito maior. O nosso protagonista vai viajar pela Europa e não temos assim, não acompanhamos muito essa fase dele, acompanhamos sim quando ele depois regressa da viagem e se depara com um mundo muito mais aberto e ele fica chocado e não consegue perceber o que é que se passou, e ele que era uma pessoa que fumava imenso e que tinha esses comportamentos todos boémios, depois começa a criticar e a condenar quem também tem esses comportamentos. Portanto, nota-se perfeitamente que ele tinha essas atitudes de bebida, drogas, sexo, porque era para ser diferente. Quando isso passou a ser normal, ele passou a condenar isso. Enfim, olhem. E depois ele foi um escroto. Foi um homem, foi um gajo terrível, com a atitude que ele teve com outra personagem e não sei o quê. E eu não gostei muito deste livro. Não me acrescentou em nada. Achava que ia me divertir muito mais do que me diverti, e o que acontece é que me irritei mais vezes do que era suposto. Portanto, dei para aí 2 estrelas. Eu não recomendo nada. Foi assim a minha desilusão do mês. E depois fui à biblioteca e trouxe um livro que já era para o ter trazido, depois não trouxe. Acho que houve uma vez que trouxe, mas depois não o li. Mas não sei, algo me chamou a atenção e trouxe o Doce Tóquio. Eu já tenho aqui um videozinho no canal a falar sobre ele. Lembro-me que quando trouxe a senhora, a bibliotecária, estava-me a dizer que este era muito bom, que era um romance muito levezinho e tudo mais, que era muito bem avaliado e que falava muito bem sobre ele. E realmente comecei a ler um bocadito despretensiosamente, não é? Não estava à espera de nada e pronto, não prometeu nada e entregou tudo. Adorei este livro, dei-lhe 5 estrelas. Deu-me um conforto muito grande no meu coração, deu-me respostas muito boas e acho que casou muito bem com aquilo que eu procurei em Júlio, que foi esta conversa sobre propósito através destes 2 livros. Portanto, estas 3 leituras acabaram por se complementar e ajudaram muito a ultrapassar quase um bloqueio que eu tinha de ter que ter um propósito, de ter que fazer uma coisa grandiosa para não desperdiçar a minha vida e tudo mais. Então estes 3 livros juntos fizeram-me perceber que está tudo bem em ir com calma, que o propósito vai-se construindo ao longo do tempo e o propósito pode ser viver simplesmente com alegria, com presença, com verdade, enfim. Para saberem mais esta questão de propósito, também podem ver um vídeo que eu fiz a semana passada. E pronto, e é isto. Foram estas as minhas leituras do mês de julho. De forma geral, foram muito boas. Então vamos lá ver. Li 5 livros e 4 dos 5 livros foram leituras de 5 estrelas. Portanto, acho que não vale a pena ter os filhos da Costa do Sol muito em consideração, mas foi um mês estupendo, com leituras profundas, com leituras que me fizeram encontrar respostas e ganhar uma certa paz na minha realidade. Portanto, olhem, digam-me o que é que vocês leram no mês de julho, se leram algum destes, e vemo-nos amanhã. Tchau!